Um erro muito comum para quem está tentando começar a meditar, um erro bem comum mesmo, é achar que meditação é uma técnica de relaxamento. Na verdade, meditação não é uma técnica de relaxamento. Meditação é uma poderosa técnica de autoconhecimento e que tem como uma das principais funções melhorar a sua performance. Obrigado, Marlos. Obrigado, querido. Daqui a pouco eu convido ele de novo. Então, quando nós pensamos em erros muito comuns da meditação, geralmente nós pensamos que meditação é uma técnica de relaxamento. Aí nós deitamos e ficamos imaginando várias coisas, relaxando. Não, isso não é meditar, tá? Meditar é quando você limpa a sua mente, é quando você esvazia a sua mente e consegue se concentrar em uma única coisa, a tal ponto dessa concentração produzir um estado de saturação mental. É a saturação mental que vai produzir a meditação, tá? A concentração ainda está abaixo da meditação. Concentração não é meditação. Meditação é um passo acima, tá? Mindfulness não é meditação, é um passo abaixo. Para você meditar, você não precisa se isolar do mundo. Fala, Franz, que legal que está por aí. Para você aprender a meditar, imagine nos dias atuais, na época que nós vivemos, nós temos que treinar meditação e foco na nossa rotina. O que isso significa? Isso significa que você tem que conseguir meditar no lugar que você está. Então, por exemplo, eu quero treinar o hábito da meditação todos os dias. Como que eu faço? É simples. Você acorda na sua própria cama, você senta e na sua cama você treina seu exercício de concentração visando a meditação. Ah, legal, mas eu tenho um namorado, eu tenho um marido, eu não consigo treinar. O que eu faço? Quando você for trabalhar, estiver no seu escritório trabalhando, agora a maior parte das pessoas está trabalhando em casa, na sua cadeira do escritório, você relaxa os ombros, fecha os olhos e faz o seu exercício de concentração visando a meditação. Ou seja, é um erro muito comum achar que para meditar você precisa estar isolado do mundo. Não dá para pedir para o mundo parar para você treinar meditação. Não dá para pedir para todas as pessoas ficarem em silêncio, para os carros pararem de fazer barulho, porque você precisa treinar concentração. Então, é um erro muito comum achar que para meditar você tem que se isolar do mundo, tem que estar lá no mosteiro ou no alto de uma montanha, tá? Um outro erro muito comum, hoje nós estamos falando sobre meditação, erros da meditação, acertos da meditação, e nós estamos aqui construindo uma série de lives, serão de 10 a 12 lives sobre meditação, alternando entre 8h30 da noite e meio-dia, com muitos convidados. Entre esses convidados, vamos trazer um mestre um mestre fantástico, o maestro Edgardo Caramella. Vamos trazer outros 4 professores especializados em meditação e atletas que treinam meditação. Então, vai nos acompanhando por aí, tá? Legal. Otávio, eu estava travando tanto, cara, que decidi, vou chamar, mas se travar, você já... Vamos lá. Muito legal, hein? Olha só, um outro erro muito comum da meditação. Presta atenção, um outro erro muito comum que as pessoas acham que para meditar tem que fazer isso, aquilo. Um outro erro muito comum da meditação era o erro que o Otávio estava falando que daí caiu. Vou dar um início e ele retoma. Que é achar que a meditação é uma técnica mística, é uma técnica espiritualista, achar que a meditação é uma religião, achar que a meditação você precisa abdicar de todos os hábitos da sua vida. O grande lance... E que quando provavelmente, quem está por aí, me manda um ok assim, tá? Me manda um ok. Você também achava que meditação, você acha que meditação é algo místico? Ou você achava que meditação era algo místico? Você tinha algum estereótipo sobre meditação? Manda aí um joinha, um ok, se você também tinha essa interpretação, hein? Manda aí para mim. Você acha que a meditação, você acha ou você achava que a meditação é algo espiritualista, é místico, é uma religião? Você pensa nisso? Ou você entende que a meditação é uma técnica? Responde aí para mim. O que você acha? Hein? Agora vocês vão me ouvir. Cri, 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 cri. Boa, boa. Vamos lá. Participa aí. O que nós estamos falando aqui são os principais erros da meditação. Tá? Tanto erros de interpretação quanto erros para praticar meditação. Olha só. Meditação não é místico. Meditação é uma técnica. Da mesma maneira como você precisa treinar para aprender a surfar.
Da mesma maneira como você precisa treinar para andar de skate, da mesma forma como você precisa treinar para aprender a ler, da mesma maneira como você precisa treinar modos de etiqueta para ser mais educado, você também precisa treinar a sua mente para ela sair do padrão comum e entrar num padrão de meditação. Tá? Entenda que a meditação é um veículo, ou seja, é um estado de consciência que está acima do estado tradicional da sua mente. Tá? A sua mente ela trabalha em ciclos por segundo. Quando você está numa rotina comum, a sua mente está operando num padrão beta. A meditação ela faz com que você reduza os ciclos por segundo, ou seja, menos instabilidade, menos ansiedade, mais foco. Tá? Então a meditação não é nada místico, não é nada espiritualista, não é nenhuma religião, você não precisa fazer parte de nenhuma seita, você só precisa ter uma metodologia para treinar diariamente, por 5 minutos já é o suficiente e você vai ter um bom resultado. Tem uma coisa muito legal. Treinar 5 minutos por dia fará você meditar? Fará. Você vai levar um tempo para conseguir meditar, talvez 1 ano, talvez 5, talvez 10, mas não se preocupe com isso. Por quê? O simples fato de treinar meditação já produz uma revolução neural. Hoje, a neurociência já conseguiu comprovar que a meditação, o treinamento de meditação, tá? Não a meditação, o treinamento de meditação produz um efeito impressionante na estrutura dos telômeros, ou seja, os telômeros é a parte alongada dos nossos neurônios. Também produz um efeito no nosso lóbulo frontal e, claro, na massa cinzenta. O simples fato de treinar 5 minutos de meditação por dia. Uau, vamos lá. Um outro erro, escreve aí, se você sabe de algum erro, algum estereótipo de meditação. Escreve aí. Eu sempre pensei que meditação não era para mim, que era uma coisa muito parada, chata, sem graça, que meditação não tinha a ver com alta performance. Bom, vamos quebrar esse paradigma. Depois entra lá no meu canal do YouTube. Tem mais de 150 vídeos publicados. Desses 150 vídeos, muitos são sobre meditação e alguns são sobre atletas declarando que no momento da mais alta performance eles estavam em meditação. Atletas como Lewis Hamilton, um dos surfistas mais renomados do mundo. Atletas como Danny Way, considerado um dos melhores skatistas do mundo, inventor da mega rampa. Esses caras declararam que na mais alta performance eles estavam em meditação. Vamos lá, o Jorge está participando aqui. Ó, ele achava que tinha que meditar por horas e não minutos. É um erro muito comum. Primeiro que a maior parte das pessoas que declara, eu passei 30 minutos meditando, eu faço 30 minutos de meditação por dia. Volta, corrige, ela não faz 30 minutos de meditação por dia. Ela faz 30 minutos de treinamento visando a meditação. Tá? Todas as vezes que eu estou ensinando os meus alunos, eu deixo isso muito claro. Olha, essa é uma técnica de treinamento visando alcançar a meditação. Tá? Como qualquer coisa na vida, você passa meses treinando até aprender a falar. Você vai passar meses e anos treinando até aprender a falar mandarim perfeitamente. Você passa meses e anos aprendendo a escrever para escrever corretamente. Com a meditação é a mesma coisa. Você faz treinamento de concentração e foco visando a meditação. Tá? Então, um único minuto de meditação, de meditação mesmo, quando você entra em meditação, um único minuto já produz um resultado fantástico, porque a meditação ela trabalha uma outra percepção do tempo, é como se estivéssemos dilatando o tempo. Tanto que inúmeras pessoas, em suas declarações, em inúmeros estudos hoje da neurociência e psicólogos do alto rendimento humano, eles compararam pessoas que entraram em meditação e as declarações se aproximam muito. E até mesmo o estado, a assinatura neural das pessoas que estavam em meditação é muito próximo. É um momento em que é como se tudo ficasse em câmera lenta, ou seja, as percepções da sua mente, do seu cérebro, elas são amplificadas. Quando Aldous Huxley escreveu As Portas da Percepção, ele
no seu livro, em todo o seu contexto, em todos os seus estudos, ele colocava que nós precisávamos abrir as portas da percepção para expandir a consciência. Ele ainda indicava o uso de algumas substâncias lá da caixa de Pandora, né? Aquelas substâncias químicas, substâncias que não são produzidas pelo organismo, você coloca de fora para dentro. Porém, galerinha, nós queremos entrar no estado de meditação com as substâncias endógenas que o nosso corpo produz, ou seja, com toda a estrutura neural que nós temos. Nós queremos entrar em meditação e, em vez de abrir todas as portas, não, você vai fechar a maioria das portas que conduz você para distração e para dispersão e vai focar em uma única coisa. Então, uma única porta aberta. E aí você expande a sua consciência pelaquela porta. Você não abre todas as portas. Não tem como você acender todas as lâmpadas da sua casa e achar que está concentrando energia. Não. Você apaga todas as lâmpadas da sua casa. E aí você acende uma única lâmpada. E aí você concentrou energia. Né? Você está treinando concentração. Então você tem que fechar todas as portas que conduzem você à distração e à dispersão. E aí você concentra, concentra, concentra. Tanto que o primeiro passo antes de entrar em meditação é justamente esse, é concentração. Você concentra, 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 e aí você entra em meditação. Tá? Então o primeiro passo é concentração. E algo muito legal é conseguir entrar em meditação produzindo substâncias que as pessoas buscam do lado de fora. Por exemplo, uma das substâncias que está dentro do tetraidrocannabinoide é uma substância chamada de anandamida. Anandamida é um neurotransmissor, mas você produz de forma endógena a anandamida. E quando você está num estado de profunda concentração, beirando a meditação, que é um estado que os psicólogos do alto desempenho chamam de flow, o seu corpo está produzindo anandamida numa quantidade maior e esse neurotransmissor está presente na sua assinatura neural quando você está no estado de flow, quando você está concentrado, focado, beirando a meditação. Um outro neurotransmissor que está presente no momento em que você está muito focado, beirando a meditação, além de anandamida, que olha que legal, né, isso. Um outro neurotransmissor que vai estar presente ali, dopamina, serotonina. Esses neurotransmissores, em combinação, eles te colocam num estado de foco absoluto. É muito legal. Hoje a neurociência, ela estuda pessoas em meditação e pessoas em alto desempenho humano. E a sua assinatura neural é a mesma. É a mesma assinatura neural. Quando um atleta está tão focado, que o emocional não atrapalha, pelo contrário, ele ajuda. Ele está tão focado, ele está tão imerso no que ele está fazendo, o tempo que ele passa fazendo aquilo, e ele se funde em uma só coisa. Isso é entrar em um estado profundo de meditação. Legal, né? Bom, vamos nessa. Vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Tem algo também muito bacana sobre meditação e que é um erro muito comum, porque ele está falando dos erros, eu já me empolguei e entrei numa outra vibe aqui. Um erro muito comum sobre meditação é você achar, você imaginar que meditar, escuta isso que eu vou dizer de pertinho, hein? Para quem gosta de estudar, de ler, é achar que meditação é aquilo que está lá no dicionário, que meditação é pensar, meditação é refletir. Não, criatura, o cara que escreveu o dicionário, ele nunca meditou na vida, ele foi buscar sinônimos. Meditar é não pensar. Meditar é não refletir, é não pensar em nada. Meditar é quando você limpa a sua mente por completo. Então, um erro muito comum é achar que meditar é ficar pensando na vida. É achar que meditar é refletir. Meditar é parar de pensar. Mas como é que você faz para parar de pensar? Você tem que ter uma técnica. E essa técnica, por exemplo, pode ser a técnica de se concentrar em uma única coisa. E essa única coisa vai gerar saturação mental. Mas isso é um outro assunto, tá? Mas eu estou falando sobre os erros mais comuns. Então, nós citamos que um erro muito comum é você achar que tem que se isolar do mundo para meditar. Um outro erro muito comum é achar que meditação é algo místico, uma religião, uma seita, que você precisa abrir mão de toda a sua rotina. Um outro erro muito comum das pessoas que buscam, ou que estudam, ou que escrevem, ou que estão começando a meditar, é achar que a meditação é ficar parado pensando na vida. Não, não é.
Não adianta só você sentar, fechar os olhos e ficar pensando na vida. Tem que ter uma técnica. E a técnica vai te conduzir a esse estado de concentração e meditação. Tá? Um outro erro muito comum da meditação, que é bacana e que eu vejo, imagina, eu ensino meditação há praticamente 17 anos, turma. Praticamente 17 anos que eu ensino meditação. Um erro muito comum sobre meditação é você achar que a meditação é algo só para as pessoas escolhidas, sabe? Ah, a meditação não é para mim. Ah, eu não tenho paciência para isso. Ah, não, eu sou hiperativo, eu não consigo parar para meditar. Ah, não, meditação é só para aquelas pessoas que são monges, que são celebridades, que são empresários de sucesso. Meditação não é para mim, uma pessoa comum. Não, meditação é sim para você. Meditação é para todo mundo. Principalmente porque a meditação é uma técnica. E como uma técnica, você consegue colocar em prática na sua rotina de uma maneira muito fácil. Então é um erro muito comum achar que meditação é só para algumas pessoas. É claro que normalmente quem busca meditação, isso é uma coisa óbvia, né? Tanto que Abraham Maslow fez uma teoria, toda a pirâmide de Maslow sobre isso, né? Esse psicólogo incrível. Claro que a maior parte das pessoas que busca meditação já conquistou muitas coisas na vida. Isso é uma coisa óbvia. Porém, a meditação é para todas as pessoas. E meditação devia ser ensinada na escola, para os nossos filhos, tá? Porque a meditação ela altera o estado de consciência, ela atua diretamente na construção da nossa rede neural. Vamos ver aqui o que o nosso doutor Marlos está falando. Ah, muito legal. Olha o tópico que o Marlos trouxe. Marlos, isso é tão legal, isso é tão real, que hoje inúmeros pesquisadores dedicam a carreira estudando isso. E eles chamam isso de comportamento. Quando uma equipe toda entra em meditação junto, tá? Ele é médico, o Marlos é um cirurgião bariátrico muito renomado, por isso que ele perguntou isso, porque ele, como cirurgião, ele sabe que em alguns momentos ele e toda a equipe dele estão tão sintonizados que ele só pensa em uma coisa e as outras pessoas da equipe já sabem o que tem que fazer, já passam o instrumento, já passam o curativo, ou já muda a câmera de lugar, já faz isso. Isso acontece quando todas as pessoas estão tão envolvidas naquele projeto, tão imersas naquele projeto, que é como se entrasse numa meditação coletiva. Isso acontece muito, muito mesmo com médicos, com cirurgiões. Isso acontece também muito com equipes desportistas, ou seja, nós vemos algumas reportagens de algumas equipes que dizem assim, não, aquela equipe, aquele time foi mágico, estava todo mundo tão sintonizado que um passava a bola para o outro. Quando o Brasil foi tricampeão do mundo com Pelé e outros por aí, eles comentam que eles estavam numa sintonia tão grande que eles não precisavam nem se olhar no campo. Um passava a bola, o outro já sabia onde tinha que estar. O que é isso? É uma conexão coletiva, mas para isso todas as pessoas têm que estar em profundo foco com o mesmo objetivo em comum. Isso acontece também em alguns relacionamentos, né? Você está tão conectado com a pessoa que esse estado de meditação, de flow, né, que é um pouquinho antes da meditação, ele vira um estado coletivo. É muito legal e acontece. E pesquisar, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, pode buscar um psicólogo do alto desempenho e da felicidade chamado de Mihaly. Mihaly tem um livro chamado Flow, entre outros livros, e ele fala bastante sobre isso. Tem um capítulo inteiro só sobre esse estado de conexão, de concentração de grupo. Muito legal mesmo, tá? Valeu, boa participação, Marlos. Fica a dica aí de buscar esse pesquisador chamado Mihaly. Porém, Mihaly estudou muito o estado de flow, que o estado de flow, dependendo da interpretação de quem escreveu, de quem pesquisou, o cara é a mesma coisa que meditação ou é um degrau antes da meditação, tá? Agora, um outro erro muito comum sobre meditação, nós podemos listar vários e vários e vários, é achar que a meditação é feita para acalmar. Gente, vou até sair aqui da minha bancada. Dá vontade de sacudir essa galera. Dá vontade de sacudir. Não, meditação não é para acalmar. Ah, mas acalma. Claro, natação também acalma, mas não é para acalmar. Natação tanto acalma que a mãe do Michael Phelps colocou ele para nadar para acalmar ele, porque ele tinha uma hiperatividade
insana. Mas natação é para acalmar ou é para aprender a nadar? Não é para acalmar, mas acalma. A meditação é a mesma coisa. Não é para acalmar, mas a consequência é que reduz a ansiedade e a pessoa acaba se sentindo tão bem que ela fala: nossa, toda vez que eu faço meditação eu me sinto mais calmo. Claro, mas não é para acalmar, é o oposto. A meditação é para te colocar num patamar de alto desempenho, altíssimo desempenho. Pô, professor Malaquini, não entendi. Tá, vou explicar, mas eu vou respirar antes. Imagine o seguinte: tem um estudo de Harvard chamado Uma Mente Confusa Não é uma Mente Feliz. E nessa pesquisa, nesse estudo de Harvard, eles descobriram que 46,9% do seu tempo você está fazendo uma coisa e pensando em outra. Ou seja, uma entropia psíquica, você está dividindo a sua energia. Se 46,9% do tempo você está fazendo uma coisa e pensando em outra, significa que não tem como você estar em alta performance, você está disperso. Estudos mais atuais da neurociência, eles estão buscando um número próximo de 7, que você consegue pensar em 7 coisas simultaneamente. Por isso que você consegue dirigir, escolher a música, conversar, trocar a marcha e ainda fazer algumas outras coisas ao mesmo tempo, tá? Mas você não está tendo alta performance, você está distraído, tá? Por isso que temos tantos acidentes de trânsito. Então, o que nós precisamos entender? Que quando você está treinando concentração, foco e entra em meditação, a sua mente está totalmente focada. Significa que você, a pessoa que está fazendo aquilo, o que você está fazendo e o ato de fazer aquilo se conectam em uma única coisa. E aí você entra em meditação. Por isso que você performa melhor, porque não há distrações, não há dispersão mental, não há divisão da energia psíquica. Você está tão focado que é alta performance. Então, não é para acalmar, é para performar melhor. Mas é claro que a consequência é você se sentir bem, tão bem a ponto de você dar essa declaração e falar: nossa, eu faço meditação e fico mais calmo. Eu, quando saio da natação, também falo isso. Nossa, hoje eu vou dormir como quem não tem boleto para pagar. Eu vou dormir o sono dos anjos. Eu vou dormir sem nenhuma preocupação, porque eu me acalmei nadando. Mas não é para acalmar. Entenderam? É um erro muito comum e que às vezes quando meu aluno me fala isso, eu já respiro fundo e falo: tá bom, vamos lá, mais um para a gente ensinar. Essa é a missão do professor, né? Então vamos nessa. Muito legal, turma. Quem tiver mais alguma dúvida, vamos embora que eu vou responder uma última. Vou encerrar nossa live de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã a live é ao meio-dia. Amanhã ao meio-dia com o nosso querido empresário de sucesso aqui de Curitiba, o Jorge, da Moon Skate Shop. Por que eu estou dizendo que ele é de sucesso? O cara, em meio a essa loucura dessa pandemia, em meio a toda essa crise, a empresa dele dobrou o faturamento ao longo desse ano, mesmo com vários dias fechados. Agora, nesse momento, a empresa dele está fechada. Aqui em Curitiba não pode atender, não pode vender nem delivery, não pode vender, nem fazer vendas pelo celular, pelo WhatsApp. E mesmo assim, esse cara conseguiu vencer todo esse processo, toda essa crise, está faturando o dobro e é meu aluno, ele treina meditação, amanhã ele vai estar no bate-papo comigo ao meio-dia. Eu quero que você entre, porque amanhã nós vamos falar sobre meditação em tempos de crise. E o convidado de amanhã é um empresário que tem uma empresa, uma skate shop há 8 anos. Ele está revolucionando o mercado do skate aqui em Curitiba. Tá muito legal, ele tá construindo uma cena do skate aqui em Curitiba muito bacana. E ele faz aula comigo, ele treina exercícios de concentração e meditação, ele faz aula particular e ele contratou ainda um pacote de planos para a equipe dele performar melhor. Olha que legal.